Olá, meu irmão, olá, meu amigo, você que nos vê pelo nosso canal do YouTube, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. No dia de hoje, nós queremos estar falando sobre sinais do tempo do fim. Nós já vamos direto falando sobre o capítulo 24 de Mateus, que é um capítulo bastante usado, bastante pesquisado, quando as pessoas que têm a preocupação de saber sobre os eventos finais, sobre os sinais da volta do Senhor Jesus, procuram nesse capítulo ter alguma luz, alcançar alguma luz por meio das palavras do Senhor Jesus. E nós sabemos que ali, no capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus, ele fala de grandes coisas que aconteceriam nesses dias. Ele fala de guerras, ele fala de fomes, ele fala de terremotos, ele fala de rumores de guerra e tantas outras coisas que aconteceriam como sinal de que esse grande dia estaria próximo a acontecer. Só que no dia de hoje eu quero estar falando de algo um pouquinho mais profundo, algo que muitas pessoas ainda não se deram conta, não pararam para pensar, que está registrado ali no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 32 a seguir. Veja só o que diz podemos dizer, esses 4 versículos, o 32, do 32 ao 35. Diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos pensar um pouquinho no versículo 34 e no versículo 35. O versículo 34, onde Jesus diz assim: em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E o 35 ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se nós fôssemos pensar na geração em que Jesus estava vivendo como homem aqui na terra, ele falou alguma coisa assim que mexe com a nossa inteligência, vamos dizer assim. Quando ele fala assim, passará esta geração, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, todas essas coisas quais? Quais coisas? Ele fala de terremoto, ele fala de guerras, ele fala de rumores de guerras, ele fala de pestilências, ele fala de grandes sinais, mas não é só isso que ele fala. Ele fala de outras coisas, ele fala da própria vinda dele, ele fala do escurecimento do sol, ele fala do abalo das potências do céu, e ele fala dos anjos vindo sobre esta terra, sobre este mundo, para recolher os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E ele fala, não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Se nós fôssemos interpretar a geração como uma geração literal que Jesus estava vivendo, nós podemos dizer assim, esta profecia não se cumpriu. Não se cumpriu por quê? Porque Jesus, nos dias dele, passou-se a geração de Jesus, assim como o homem vivendo sobre a terra, passou aquela geração e essas coisas não se cumpriram. Depois dele veio mais gerações. Veio a geração do que muitos chamam dos pais da igreja, Policarpo. Veio a geração dos reformadores, Lutero, Wesley, Zwinglio. Veio a geração de tantos e tantos homens que propagaram a palavra de Deus, e também de homens que não propagaram a palavra de Deus, e se passaram quantas gerações até hoje? Eu pergunto, por que Jesus não veio lá na primeira geração? Acontece que Jesus estava falando da geração da figueira florescente.
Mas que figueira florescente é esta, afinal de contas? Eu não vou ficar folheando a Bíblia, para nós não perdermos muito tempo aqui, até porque no nosso canal no YouTube a gente sabe que muitas vezes você dá uma passadinha por aí para ver alguma coisa rápido para matar a tua curiosidade, mas eu quero despertar a tua curiosidade, você que ainda não pensou nisso. Então, eu só gostaria de falar para você que lá em Lucas, se você quiser anotar, no capítulo 13, do verso 6 ao verso 9, existe uma parábola de uma figueira estéril, onde Jesus ele dá a entender ali sobre um homem que procurou frutos, procurou figos na sua figueira e fez isso durante 3 anos e não encontrou. E então ele mandou que aquela figueira fosse cortada, e ali você vai ler outras coisas nessa parábola. Então, dando a entender que esse homem foi Jesus durante o ministério terreno dele aqui, que durou de 3 a 3 anos e meio, que procurou frutos no meio do povo de Israel e não encontrou. Amém? Então vamos pensar nisso. Jeremias, no capítulo 24, lá no Velho Testamento, no versículo 1 ao 10, ele fala de 2 cestos de figos e compara os filhos de Israel com figos. Nós vemos também que em Mateus, no capítulo 23, no versículo 27 a 39, Jesus ele chora sobre Jerusalém. Um pouco antes ele havia chorado, mas ali ele dá uma sentença a Jerusalém, ele profetiza algo ruim que iria acontecer sobre Jerusalém, como de fato aconteceu. Ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. E depois ele completa dizendo assim: a vossa casa ficará deserta. Lá no livro de Lucas, uma outra passagem, ele já havia falado desse mesmo momento em que Jerusalém iria ser sitiada pelos seus inimigos. Ele disse: dias virão que os teus inimigos te sitiarão de todos os lados, e não ficará em ti pedra sobre pedra que não seja derribada. O mesmo ele falou sobre o templo, o grande templo que estava construído, que era o orgulho do povo de Israel, do povo judeu. Ele olhou para os discípulos passando em frente daquele monumento, falaram: olha só que edifício, Senhor. E Jesus então disse para ele: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia se cumpriu na íntegra. No ano 70, os romanos sitiaram Jerusalém e destruíram o templo. Sobrou sim o Muro das Lamentações, mas ele havia falado quanto ao templo que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. E isso aconteceu na íntegra. Então, esse fato de Israel, ou seja, de Jerusalém ficar desértico, ficar seco, os romanos matar, ali diz que durante alguns meses ou anos até, quando os romanos invadiram Jerusalém no ano 70 e destruíram o templo e mataram os judeus, e poucos judeus sobraram que acabaram fugindo daquele local, aquele lugar ali ficou inabitável por um bom tempo. Aquele lugar ali ficou deserto. Aquela figueira, como era comparada, ficou seca. E Jesus estava falando de Israel como nação, ele estava comparando Israel como nação, dizendo que aquele povo israelita era como uma figueira. Era isso que ele estava querendo mostrar para nós. E essa figueira, ela iria ficar seca, ou seja, os judeus iriam se espalhar pelo mundo, e ali não seria mais a nação deles. O momento em que essa figueira começaria a florescer seria o momento em que os judeus retornassem, voltassem a ter direito de Estado, voltassem a ter uma pátria para viver, reconhecidamente uma pátria para morar. Nós sabemos que essa profecia, esse tempo, essa geração da figueira florescente, ela começou a existir a partir do ano de 1948. A partir do ano de 1948, quando o povo de Israel passou a ter direito na sua nação novamente. Isso não foi uma manobra política, de jeito nenhum. Pode até ter sido
como muitos procuram interpretar que a volta dos judeus a ter direito de Estado foi uma manobra política, independente de ter sido ou não, fato é que a mão de Deus, por meio dos seus anjos, estava conduzindo todo esse evento, todos esses acontecimentos, para que a sua palavra se cumprisse. Que palavra? A palavra que Jesus falou: não passará essa geração sem que tudo se cumpra. A figueira, ela começaria a florescer. E a palavra de Deus, ela nos mostra, no livro de Salmos, que uma geração, biblicamente falando, ela dura de 70 a 80 anos. É o que a Bíblia nos afirma. Ou seja, agora, no ano de 2018, nós vamos ter aí 70 anos desde que o povo judeu retornou à sua pátria, a ter direito em uma pátria, um país, uma nação, uma nacionalidade, uma nação fixa para viver. Então, 70 anos, no ano de 2028, farão 80 anos, e a profecia, a palavra, o profeta, o salmista diz que uma geração, ela dura de 70 a 80 anos. Que os judeus iriam ser espalhados pelo mundo, a Bíblia está repleta de profecias no Antigo Testamento sobre esse evento. No Velho Testamento, no Novo Testamento, nós encontramos muito. Amós foi um dos que profetizou, inclusive dizendo que quando eles voltassem, por ocasião da volta deles para aquelas terras desérticas, o deserto ali iria florescer, eles iriam plantar pomares. Nós sabemos que hoje Israel, eles são os maiores produtores de frutos cítricos do mundo e também os maiores produtores de flores do mundo. E também a maior tecnologia de irrigação de terra também está com eles. Isso não é cumprimento de uma grande profecia? O profeta Amós, que profetizou da parte de Deus, falou com detalhes sobre essas coisas. O profeta Isaías, lá no capítulo 35, também ele disse que o deserto floresceria. Então, nós sabemos que nós estamos vivendo na última geração desde o ano de 1948. De 1948 para cá, nós estamos vivendo na última geração, e Jesus falou: não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, nós precisamos estar atentos a esse fato. Nós estamos de olho na figueira. Nós estamos de olho em Israel. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que estar de olho em Israel nesses últimos dias. Todos os eventos referentes a Israel, a igreja tem que estar atenta. Se alguma coisa diferente acontecer por lá, se alguma coisa abominável estiver entrando no lugar santo, como diz as Escrituras, por meio do profeta Daniel também, vamos ficar atentos. Eu só estou aqui para despertar a sua curiosidade. São muitas as passagens que falam, que comparam Israel com uma figueira. E Jesus falou que essa geração não passaria. Nós estamos vendo que o quebra-cabeça escatológico, as peças desse quebra-cabeças, elas estão se encaixando no seu devido lugar. À medida que vai se aproximando o tempo do fim, que para aquele que teme a Deus é o começo de uma nova vida, é o começo de uma eternidade que nós já temos que estar vivendo a expectativa dessa eternidade. Então, para nós, a parábola da figueira, para nós, a geração da figueira é o grande marco, é o grande acontecimento, é o grande cumprimento de uma grande profecia dada pelos profetas e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.